Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui a mais uma aula de ciências e hoje a gente vai falar sobre dois assuntos aqui, dois assuntos que muitas pessoas confundem, tá bom? Que é calor e temperatura, pessoal. Lembrando que essa aula é destinada ao ensino fundamental, ok? Então se você está buscando um vídeo aí para aprender um pouquinho mais o básico sobre calor e temperatura, você veio aqui ao lugar certo, belezinha? Então, vamos começar então, pessoal. Quero que você imagine uma situação aí que eu tenho quase certeza que você já passou, né? Imagina estar aquele dia frio, né? Que você saiu de casa de manhã para ir para a escola e tua mãe fala, né? Coloca a blusa, senão você vai pegar friagem, vai ficar aí morrendo de frio depois e vai ficar doente, né? Não quero que você me dê trabalho, né? Claro que não, né? Porque tua mãe nunca fala isso para você, não é mesmo? Pessoal, imagina então que você foi lá para sua escola, entrou na sala de aula aqui. E depois que chega, tá todo mundo lá dentro, começa a ficar quente, né? E aí você tira a sua blusa, né? Fecha a janela, fecha a porta, de repente chega alguém e abre a porta, né? Na hora, o que acontece, né? Fica todo mundo morrendo de frio. E aí você fala, fecha essa porta pro frio não entrar, né? É isso que a gente costuma falar, não é? Você vai ver nessa aula que esse termo de o frio vai entrar não é exatamente correto, tá bom, pessoal? Na verdade, não é bem isso que está acontecendo ali, apesar da gente falar, tá bom? Então, vamos definir primeiro o que é calor e temperatura antes de mais nada. A gente vai primeiro falar sobre o calor, tá? Que provavelmente você deve pensar, professor, eu sei o que é calor, né? É quando tá quente, né? E eu falo que eu tô com calor. Cuidado, porque essa definição ela não é exata, tá bom? Ela não está correta. Assim como outras definições que a gente costuma utilizar no nosso dia a dia, essa definição de calor não é exatamente o que é o calor no estudo da física, né? No estudo do que acontece com os corpos físicos, tá? O que é o calor, então? O calor, pessoal, é mais ou menos uma troca de energia, tá? Uma energia que a gente chama de energia térmica, que de fato é uma energia que vem dos corpos que tem calor, tá bom? Que sempre vai passar de um corpo que está mais quente para um corpo menos quente. Ou seja, de um corpo com maior temperatura para um corpo com menor temperatura. Então é uma troca de energia de um corpo que está mais quente para um corpo menos quente, perdão, tá? Ou um corpo mais frio, posso falar um corpo mais frio, professor? Pode, mas o mais correto é você falar um corpo menos quente, tá ok? Então, vamos lá ver um pouquinho sobre isso. O que quer dizer, né? Olha esse slide aqui, pessoal. Quer dizer que se eu aproximar, então, dois corpos, posso colocar aqui, por exemplo, podemos falar a tua mão, que está quentinha aí, tá? Ela é mais quente, por exemplo, que a sua mesa. O que vai acontecer se você encostar uma na outra? Você vai perceber que vai passar calor da sua mão para a mesa, que é o corpo menos quente, tá bom? E se você já ficou segurando muito tempo uma barrinha de chocolate aí, né, você viu que ela derrete, porque você é o corpo mais quente, é você que está transferindo energia térmica para o chocolate. Nunca é o chocolate que está fazendo o contrário, é o chocolate que está resfriando sua mão, tá bom? Não, por isso que aquele conceito que a gente falou aqui no comecinho da aula, de entrar o frio dentro da sala de aula, está incorreto. Na verdade, o que está acontecendo é que o ar quente dentro da sala vai acabar esquentando o ar frio que está vindo de fora. Então a sala vai perder calor, tá bom? A gente fala perder calor. Na verdade, nada vai ser perdido, tá bom? Vai ser sempre trocado uma energia. Então, a gente acaba utilizando esse termo de perder calor, mas saiba que nada se perde, tá bom? Somente está sendo transformado, transferido em outra coisa. Tá ok? Então vamos dar um exemplo aqui para entender se você de fato aprendeu esse conteúdo. Se você pegar um pratinho de sopa, um potinho de sopa, seja lá no que você tome aí, seu caldinho quente, tá? E coloca lá em cima da mesa, provavelmente você não vai demorar muito tempo para comer, né? Porque você vai falar o quê? Ah, come, senão vai esfriar, tá bom? Na verdade, utilizando os conceitos corretos que você aprendeu, o que vai acontecer com essa sopa e com o ambiente ali na tua cozinha, com o ar, com a própria tigela e com a mesa? É isso mesmo, né? Na verdade, essa tigela aqui de sopa, ela vai doar calor, vai trocar calor com o ambiente. Ela está perdendo calor
seja para o ar, seja para a mesa, seja até para a tua mão, né, ou para a colher que você coloca ali. Vai acabar transferindo calor, vai acabar transferindo energia térmica, tá bom? Então é isso que vai acontecer, tá? Não estou falando para você mudar seu vocabulário, tá bom? Bom deixar claro, não precisa não é que a sopa vai esfriar, ela vai perder calor, né? Não é bem isso, mas é só para você entender os conteúdos. Mas se você quiser falar também, fique à vontade. E aí você deve pensar, professor, mas tem uma máquina lá na minha casa, né, que ela não esquenta, ela não perde calor, nada disso. Na verdade, eu uso ela para esfriar as coisas. Então, como que não tem esse negócio de esfriar, né? Tem sim, porque eu tenho uma geladeira lá em casa e ela esfria a coisa que eu coloco lá dentro, né? Então, como não existe esse negócio aí de não esfriar, sempre transferir calor de um lugar para outro? Pessoal, na verdade você tem na sua casa uma grande máquina trocadora de calor, né? Quando você coloca lá, vamos supor que sobrou um pouquinho da sopa e você coloca num potinho e coloca lá dentro da geladeira, tá? A geladeira vai, na verdade, roubar todo aquele calor daquela sopa e mandar para outro lugar. Para onde, no caso? Não sei se você já teve a curiosidade de olhar atrás da sua geladeira, tá? Tem algumas mais modernas que não fica exposto, ou ele é bem menorzinho do que as antigas, mas sempre tem aqui uma parte atrás da geladeira que a gente chama de radiador, tá? É ele que vai trocar o calor da sopa que você colocou lá dentro e mandar para fora da geladeira. E como que a geladeira faz isso, pessoal? Como que a geladeira gela os alimentos, tá? Na verdade, ela vai evaporar água, tá bom? Tudo que você tiver aí na sua casa, seja um ar-condicionado, seja até teu ventilador, seja a tua geladeira, eles esfriam as coisas, né? Eles roubam o calor, melhor falando, evaporando água, tá bom? Não sei se você já jogou futebol e saiu tudo suado assim, né? E você tava com bastante calor e você vê que depois que o suor seca, tá bom? O teu corpo tá geladinho. Você coloca a mão assim na tua pele e você tá sentindo bem gelado, né? O que aconteceu ali? O teu corpo precisa resfriar, né? Você fez bastante exercício e o teu corpo tá quente. Você não pode sair da tua temperatura ali e ir para mais alto, né? A temperatura do teu corpo é de 36 graus e meio. Então você não pode subir muito essa temperatura que você começa a passar mal. O teu corpo, então, começa a suar, tá bom? E aí você, com esse suor sendo evaporado, ele rouba calor do seu corpo e quando você evapora, ele leva junto um pouquinho de calor, tá? E aí você acaba resfriando. A geladeira faz a mesma coisa, ela tira a umidade do ar que está lá dentro dos alimentos, tira essa umidade. O ar-condicionado também faz isso, ele tira a umidade do ar que você está ali dentro do ambiente e acaba jogando fora. Se você for lá fora da tua casa e olhar o ar-condicionado, você vai ver que tem um caninho que fica vazando água, tá? Esse caninho aí é por onde está saindo a umidade que estava no ar. Então o ar vai ficando cada vez mais seco, por isso que às vezes se você passa o dia inteiro no ar-condicionado, você vai ficando meio com o nariz coçando ali, né? Você está respirando um ar mais seco e mais gelado, tá bom? Então, continuando nossa aula aqui sobre calor, pessoal. A condução do calor, então, tá? O que a gente está falando? Como que o calor é conduzido? Nós temos 3 formas, você já vai ver nos nossos próximos slides, de transferir calor. Essa primeira que a gente comentou aqui, né, quando você coloca a tua mão lá na mesa, ou quando você coloca o pratinho de sopa na mesa, vai acontecer uma transferência de calor direta entre os corpos, tá? Esse corpo que eu estou falando não é corpo humano só, tá? Pode ser qualquer corpo físico, pode ser o ar, a tua tigela, a colher, a sopa, todos eles são corpos físicos. O que são corpos físicos, pessoal? É a matéria, tudo que é formado por átomos, tá bom? Os átomos são os constituintes da matéria, é o que forma a matéria. Basicamente, tudo que existe é feito de pequenas partículas que a gente chama de átomo, tá bom? Então, se você pegar lá, por exemplo, uma colher de metal, tá? E pudesse colocar ela num super microscópio, você veria que ela é feita de pequenas partículas, que são os átomos. Você também é feito disso, suas células são feitas de átomos, tá bom? A gente viu isso já numa aula anterior, né? Mas estou relembrando aqui e para os que não viram esse conteúdo também, tá? Então imagina que minha colher lá feita de átomos, eu aproximo essa colher de uma chama. Pode ser de uma vela, pode ser da boca do fogão, e ela começa a esquentar. E aí você vai falar, é uma péssima ideia, né, professor? Porque daqui a pouco a colher inteira vai estar quente, né? Exatamente. Por quê? O que aconteceu ali?
está acontecendo uma transferência de energia térmica, está acontecendo uma troca de calor entre a ponta da colher que eu estou colocando no fogo e até a outra extremidade onde eu estou segurando essa colher. E como que acontece isso, pessoal? Por uma vibração dessas partículas aqui que eu tenho formando essa colher e todos os outros corpos. Então, nesse momento, se você pudesse aí observar as partículas do seu corpo, os átomos, eles estariam em um certo grau de vibração, tá? Não importa que temperatura esteja um corpo físico, ele sempre vai ter um certo grau de vibração. Essa vibração pode ser transferida, tá bom? É isso que a gente chama de calor, essa transferência de vibração, tá? Então, o que acontece, pessoal? Mesmo que eu pegar lá um cubo de gelo, aquelas moléculas de água que estão ali, né, elas são formadas por átomos e ela ainda tem um certo grau de vibração. Então, mesmo lá a 0 graus, eu ainda tenho trocas de calor, eu ainda tenho uma quantidade de calor ali, tá bom? Por isso que a gente acaba falando que o frio não existe na prática, né? Porque sempre vai haver um certo grau de vibração e essa vibração pode ser trocada com outro corpo, tá? Então, quando eu aproximo essa colher aqui do fogo, a ponta dela vai vibrar bastante e vai passando essa vibração para as partículas do lado e do lado e do lado, até chegar um momento que eu posso ter esquentado a minha colher inteira e posso queimar a minha mão, né? Por isso que é uma péssima ideia fazer isso, não façam isso em casa, tá ok? Então, pessoal, depois de certo tempo que eu colocar essa colher ali, você sabe que vai haver ali um aumento de temperatura dessa colher e ela vai atingir uma temperatura só, tá? Quando um corpo fez a troca de calor e atingiu uma temperatura única nele inteiro, eu falo que existe um equilíbrio térmico, tá bom? Não há mais trocas de calor, tá bom? Se não há troca de calor, não existe calor mesmo, tá? Se todas as partículas estão vibrando em um mesmo estado, ela não há mais transferência. Todo mundo tá como se fosse dançando o mesmo ritmo ali. Então, uma não tá mais vibrando do que a outra, tá bom? Na prática, isso não existe, tá? Isso é só um conceito hipotético, um conceito mental que a gente usa para imaginar. Porém, na prática, mesmo que você coloque uma colher no fogo lá, ela vai trocar calor com o ar, vai trocar calor com a tua mão, né? Então vai ocorrer trocas de calor ali o tempo todo, tá? Não existe como você isolar essa colher para ela não trocar calor. Então, a gente traz esse conceito para ver se você de fato entendeu o que é calor. Bom, pessoal, existem 3 formas, então, de transferência de calor, né? De troca desse grau de vibração, tá? Vamos ver quais são os 3. O primeiro você acabou de ver, né? Que é a condução, tá bom? Que é quando você tem a transferência daquela vibração de átomo para átomo, tá um do ladinho ali do outro, tá bom? E eles vão transferindo essa vibração. O segundo modo, pessoal, a gente já vai ver, é a convecção, que ela funciona com os fluidos. Já já eu falo o que é fluido para você, tá? E a terceira é a irradiação ou radiação, que é uma terceira forma de troca de calor aí que eu tenho certeza que você vê todos os dias acontecendo, tá? Então vamos falar de novo aqui sobre a condução. Pessoal, como a gente viu lá no exemplo da colher, né? A condução vai ocorrer troca de calor por contato entre as moléculas e os átomos. Esse aqui está vibrando e passa a vibração para esse aqui do lado, tá? Que vai passar para do lado, para do lado, para do lado. É o que vai acontecer como, por exemplo, quando você coloca o cabo de uma panela ali no fogo, o cabo pode esquentar e você pode queimar a sua mão. Ou você deixa uma colher lá dentro da panela e esquece, e de repente a colher está muito quente, né? No final da aula a gente vai falar sobre como a gente pode resolver esse problema, tá bom? E a convecção, que é o segundo tipo de troca de calor, pessoal, que eu falei que ia falar que acontece com os fluidos. O que é um fluido, professor, né? Um fluido, pessoal, é um líquido ou um gás, tá? Que ele tem os átomos e moléculas soltos ali, tá bom? Então, se você pegar um sólido, nunca vai ter esse tipo de troca de calor, tá? É a mesma coisa, por exemplo, se eu pegar a água, né? A gente conhece a água nos 3 estados, né? Sólido, na forma de gelo, líquido, na forma de água mesmo, líquida, né? E na forma de gás, na forma de vapor. Quando ela está sólida, os átomos estão todos ali muito próximos. Você não consegue atravessar teu dedo lá num cubo de gelo, né? Porque os átomos estão muito pertinho um do outro e bem ligados. Já o líquido, você consegue colocar teu dedo dentro de um líquido lá, por exemplo, porque você espalha os átomos ali, né? Eles já estão mais soltinhos, as moléculas de água ali dentro.
E o gás mais ainda, você está agora no meio aí de um monte de gás, né? Você está no meio do ar, você está no meio da umidade do ar. Então você está passando aí seu braço. Ó. Se você movimentar teu braço aí, né? Você vai ver que você está passando os seus átomos no meio dos átomos desse fluido que a gente chama de ar, tá bom? Então como que acontece a troca de calor nesses fluidos, pessoal? Aqui nós vamos apresentar um conceito para você, tá? Toda vez que você esquenta um fluido, seja água ou seja um gás, por exemplo, o que for mais quente vai subir, tá? Ele é mais leve, ele é menos denso, a gente fala, tá bom? E aí ele sobe, tá? Então o ar quente sobe, a água quente sobe também ali no rio, por exemplo, tá? Ou na sua panela que você estiver esquentando. E você vê isso. Se você colocou, já viu alguém colocando uma água para ferver, você vê que ela fica movimentando dentro da panela. Aquilo ali é uma corrente de convecção. Está acontecendo uma troca de calor ali. A água mais quente sobe, e aí na hora que ela sobe, ela vai esfriando, porque ela está trocando calor com o ar agora, né? Está trocando calor daquele outro modo lá que a gente chamou de condução, né? No modo anterior. E aí o que vai acontecer? Se quando ela fica mais quente, ela sobe, se ela esfriar, o que vai acontecer? Ela desce, tá? E aí vai descer para o fundo da panela, tá bom? Aonde tem o fogo. E aí o que vai acontecer? Vai esquentar de novo e vai subir. Chega lá na superfície da panela, esfria. E aí desce e esquenta. E começa a formar várias dessas correntes que você vê lá acontecendo na forma de bolhas ali, né? E a água fica circulando dentro da panela. E até mexe, né? Se você colocar um pouquinho de sal ali, você nem precisa mexer. É só deixar lá porque a água vai circular e vai dissolver aquele sal ali, tá bom? Isso vai acontecer também com o ar, tá, pessoal? O ar quente vai subir e o ar frio vai descer, tá bom? Eles têm assim como se fosse um peso diferente. Esse peso, o nome mais correto dele é densidade, tá bom? Mas você pode falar mais pesado e mais leve, não tem problema, tá? Vou dar um exemplo aqui, ó, do balão de ar, tá bom? Não estamos falando daquele balão de festa, de aniversário, que você enche ele de hélio, né, que é um gás mais leve. Não, esses balões que a gente usa para transporte, né, para passeio, eles são cheios de ar mesmo. Então, como eu faço um balão daquele subir, né, se ele é feito de ar? Eu esquento esse ar, tá bom? Quando eu esquento esse ar, as partículas começam a ganhar vibração, lembra disso? Tá mais quente, vibra mais. E elas começam a se espalhar e ficam mais leves. E aí o meu balão sobe, tá? Se você olhar aqui, ó, em cima de mim tem um balãozinho. O ar dentro dele está muito mais agitado e ocupa muito mais espaço do que o ar fora, que está mais frio, né? Ó, e aí ele fica mais pesado. É assim que funciona um balão, tá? Se eu quero descer depois do balão, eu deixo aquele ar esfriando aos pouquinhos, né? E aí eu vou baixando o balão aos pouquinhos até ele descer, tá bom? Sabendo desse conteúdo aqui, então, vamos fazer um breve exercício aqui, um exercício rapidinho. Se eu sei que o ar frio, então, desce e o ar quente sobe, pessoal, se eu falar para você, então, você tem que instalar um ar-condicionado e um aquecedor, tá bom? Aonde você instalaria o ar-condicionado? Em cima ou embaixo? E aonde você instalaria um aquecedor? Embaixo ou em cima, né? Pausa o vídeo aí para você pensar um pouquinho e depois você volta, tá? E aí a gente responde essa pergunta. Vamos lá. Bom, se você pausou aí e parou para pensar um pouquinho, né? Você deve ter pensado, bom, professor, se eu instalar um ar-condicionado embaixo, né? O ar frio desce. Então, se eu instalar embaixo, o ar frio vai ficar ali no chão, né? Vai gelar meu pé só. E não é isso que eu quero, né? Eu quero que gele meu quarto inteiro, por exemplo. A minha sala inteira. Então, eu instalo o ar-condicionado em cima, tá bom? E se eu quiser instalar um aquecedor? Eu vou instalar ele lá em cima também? Não, porque o ar quente sobe, né? Ele vai ficar quente lá em cima e eu fico aqui embaixo com frio usando blusa, né? Então não faz sentido. Os aquecedores têm que ser instalados embaixo, né? Ou tem que ser ali um aquecedor parecido com um ventiladorzinho, né? Ele vai ficar ali no chão, tá? Mandando o ar quente, aquele ar quente sobe e esquenta todo o ambiente. E com ar-condicionado é o contrário, tá bom? Não vou falar que eu nunca vi, já vi ar-condicionado instalado embaixo sim, tá? Isso não favorece ali o ambiente, não é bom porque você vai gastar mais energia para gelar o ambiente inteiro e ele vai gelar muito mais embaixo do que em cima, né? Não vai ficar aquela corrente que a gente viu que acontece igual com a água, por exemplo, tá bom? E
o último tipo de troca de calor, né, pessoal, que é a irradiação ou radiação. Você pode chamar ou de um ou de outro, tá bom? É quando o calor vai ser propagado por ondas. Ondas que a gente chama de eletromagnéticas, tá, pessoal? Muitas vezes a gente não consegue enxergar essas ondas, mas a gente sente essas ondas. Vou dar um exemplo. Você emite um tipo de onda eletromagnética que a gente chama de infravermelho, tá? E você consegue sentir o calor que você emite, tá? Pela sua mão, se você colocar bem pertinho do seu rosto aqui, ó, e fechar o olhinho ali, não tiver batendo nenhum vento, você vai sentir que tem um calorzinho saindo de você e você consegue sentir ele pelo tato. Você está sentindo a sua irradiação ou sua radiação infravermelha, tá? Aqueles óculos que a gente usa no escuro, né, para enxergar os objetos, eles enxergam o infravermelho e você consegue ver essas ondas aqui. O nosso olho não consegue, tá bom, pessoal? Então você não consegue ver, tá? Uma coisa interessante para fazer é pegar o teu controle remoto, aquele que você usa para mudar o canal da TV, a câmera do celular consegue filmar o infravermelho, que é um dos tipos dessas ondas, tá bom? Se você filmar a pontinha do teu controle, onde tem aquela bolinha ali, na hora que você aperta para mudar de canal ou mudar de volume, você vai ver ela piscar. Teu olho não consegue, tá bom? Você está vendo, então, um dos tipos de ondas eletromagnéticas que a gente vai estudar todas elas no 9º ano, tá? Então, pessoal, esse tipo de radiação, ela não precisa ter contato entre os corpos para passar calor, tá bom? Ou seja, ela não vai precisar encostar nesses átomos. Na verdade, vai vir uma onda, que a maioria das vezes é invisível aos nossos olhos, e vai vibrar aquele átomo. Isso acontece, por exemplo, com a luz do Sol chegando na Terra, tá bom? É uma onda que atravessa o vácuo do espaço, não tem ar ali para trocar calor. Ela vem e chega até aqui, demora 8 minutos para chegar a mais ou menos ali 150 milhões de quilômetros, é bastante longe, né? E se você também já chegou perto de uma lareira ou de uma churrasqueira, você sentiu que ela fica quente assim de longe, né? Você está sentindo também o calor por irradiação. Ou o teu cachorro acorda de manhã e vai lá no sol, né? Curtir aquele calorzinho do sol também vem por irradiação. E é um dos tipos de troca de calor essenciais para a vida na Terra, tá? É o que deixa a nossa Terra quentinha, tá bom? Então, toda vez que você tem as estações do ano, é porque a gente está recebendo mais radiação em uma época do que em outra. Já vou mostrar isso, tá bom? E aqui a gente tem o exemplo de uma vela. Se você chegar perto de uma vela e colocar a mãozinha do lado aqui dela, tá? Não em cima, tá bom? Porque senão você vai sentir o ar quente também subindo, por convecção. Mas do lado você também sente o calorzinho. Se você já fez assim em volta da vela, esse calor você está sentindo por irradiação. Você está trocando o calor aí por irradiação, tá bom? No caso, a Terra, pessoal, ela é aquecida de maneira desigual durante o ano. Por isso que a gente tem as estações, tá? Não é porque a Terra fica mais perto ou mais longe do Sol, até mesmo porque as estações são invertidas, né? No final do ano, por exemplo, a gente tem calor aqui no sul e inverno lá no norte, né? Você vê os filmes de Natal, são todos cheios de neve, e aqui se você colocar uma roupa de neve, você, né, vai morrer de calor, tá bom? O que acontece então, pessoal? Durante o nosso inverno, que é agora em julho, né, durante junho, julho, a gente recebe menos luz por irradiação e o norte recebe mais, tá na estação invertida. Depois de 6 meses, pessoal, o que vai acontecer? Vai inverter. A gente vai receber mais sol e eles vão ficar mais tempo no escuro. Isso a gente vai ver mais pra frente, essa parte das estações do ano. Trouxe aqui só para você lembrar que esse tipo de troca de calor é muito importante para a nossa vida, tá bom? Inclusive comanda aí as nossas estações durante o ano. Então aqui a gente tem uma imagem mostrando os 3 tipos de troca de calor. A condução, que vai acontecendo por contato entre os átomos aqui, como por exemplo se eu colocasse uma barra de metal, né? Tem que até usar uma luva aqui, senão eu vou queimar a minha mão. A convecção, que é o ar quente subindo em cima de uma fogueira, por exemplo. E a irradiação, que é o calor, por exemplo, da luz, né? Que vem do fogo ou da luz do sol, que ela é uma onda que atravessa ali o espaço e ela não chega aqui porque está esquentando, no caso, o ar, tá bom? Não, ela vem direto aqui até a tua mão. O teu micro-ondas também usa um tipo de radiação que chama micro-ondas, tá bom? Ele esquenta a comida lá
e agita, no caso, os átomos de água no seu alimento. E por fim, né, pessoal, o que é a temperatura então? A temperatura é a medida da quantidade de calor. É isso que está acontecendo ali. Quando você mede, então, o quanto que as partículas ali de um corpo estão se agitando, você está medindo a temperatura, tá bom? A temperatura, então, vai ter várias escalas diferentes. A que a gente mais usa no nosso dia a dia e aqui no Brasil são os graus Celsius, tá? Então, quando a gente fala, eu estou com 36 graus e meio, do quê? 36 graus e meio Celsius, tá? Então, a gente usa essa bolinha aqui, ó, é o grau, e o C maiúsculo de Celsius. Mas nos Estados Unidos, eles usam um outro tipo de escala, que é o Fahrenheit, tá bom? Ou Fahrenheit, também você pode falar. Que é o grauzinho UF. E não é igual, tá? Se você colocar lá num filme, por exemplo, e você vê um termômetro na rua, vai estar lá, por exemplo, 30 e tantos graus, 38 graus e tá, né, todo mundo com frio. Eu falei, esse povo tá doido, né? Usando aí blusa com 38 graus, o que tá acontecendo? É que, na verdade, não são equivalentes, tá bom? O nosso 0 graus, que estaria bem frio, por exemplo, são 32 graus Fahrenheit, por exemplo, tá? Então, são escalas diferentes. E a gente tem uma terceira escala, que é o Kelvin. Você vê que ele não tem grauzinho aqui, então a gente só fala Kelvin, tá bom? Que no caso, a nossa temperatura aqui, o 0 Kelvin, seria, o 0 graus Celsius, seria 273,15 Kelvin. E aí eu não falo graus, só falo 273. O Kelvin a gente vai usar bastante na física mesmo, mas não por enquanto, tá? Mais à frente, nos nossos estudos, nós vamos trabalhar com a temperatura. Lembrando que eu estou medindo a agitação. Quanto menor a temperatura, menor a minha agitação. Quanto maior a temperatura, maior a agitação dessa molécula, tá bom? Ou desse átomo, dessa partícula. Belezinha? No Brasil, pessoal, a gente usa a escala de graus Celsius, tá? Que ela é baseada na água. Então, em 0 graus, a água vai congelar, é o ponto de fusão, de congelamento da água. E em 100 graus, a água ferve. Isso ao nível do mar, tá bom? Se você fizer o experimento na tua casa, você vai ver que ela ferve aí um pouquinho antes dos 100 graus. Tá bom? Mas isso não é o caso, não é a nossa aula de hoje, tá bom? A gente vai explicar isso em um outro momento, tá? Só para você saber que os graus Celsius vão de 0 a 100, ali a base da nossa escala, tá bom? Pode ir para baixo de 0 e pode ir acima de 100. Mas a base dela, é a água, tá bom? Quando ela congela e quando ela ferve, quando ela faz a ebulição. Então, pessoal, eu posso usar materiais que vão conduzir bem o calor, que vão conduzir bem até mesmo a eletricidade, tá? Eu posso usar o mesmo material. Se ele conduz bem calor, ele também vai conduzir bem eletricidade. Mais à frente no seu estudo você vai entender por quê, tá? Esses materiais, pessoal, condutores e isolantes, eles vão, de certa forma, ou conduzir calor muito bem, tá? Vão passar esse calor muito rapidamente, ou não vão passar rapidamente, tá bom? Os que têm uma grande facilidade de conduzir o calor, você já deve ter percebido pelo nome, são os condutores de calor. E os que não conduzem calor muito bem são os isolantes, tá bom? Os isolantes térmicos, os isolantes que a gente usa aí quando eu não quero transferir calor, quando eu não quero perder calor ou ganhar calor, tá? E aí eu te pergunto, se você colocou blusa lá, né, igual eu falei no comecinho da aula, é a blusa que te esquenta? E aí? É você que esquenta a blusa ou a blusa que te esquenta, né? Pessoal, se você pegou lá a blusa no seu cabide, o teu cabide não estava quente, né? A blusa, na verdade, ela é um bom isolante térmico. Ela não deixa, na verdade, você perder calor. Se a blusa tá quentinha, né? Eu vou vestir que minha blusa tá quentinha. Foi você que esquentou ela, né? Você que passou calor para a blusa, porque ela estava mais fria que você, né? Então, falando então sobre os condutores e sobre os isolantes, já vou passar alguns exemplos. Os condutores mais comuns que a gente tem que conduzem corretamente o calor e a temperatura, né, por assim dizer, são os condutores aqui do tipo metal, tá? Metal do tipo ferro, alumínio, bronze, cobre, eles conduzem muito bem o calor. No entanto que as suas panelas na sua casa são todas feitas ou de ferro ou de alumínio. Por quê? Porque eu quero que ela esquente muito bem, né? Eu não vou colocar lá uma panela, por exemplo, que demora muito para esquentar, demora muito para conduzir o calor para o meu alimento, porque senão eu vou passar o dia inteiro ali
cozinhando, fazendo meu arroz lá, né? Então, a gente usa bons condutores de temperatura para fabricar as panelas ou as resistências de chuveiro, por exemplo, que é, no caso, essa molinha que você está vendo aqui, tá? Já os isolantes, pessoal, eles vão impedir que essa troca de calor ocorra facilmente. Não existe um isolante perfeito, tá, pessoal? Sempre vai ter perda de calor, tá bom? Ou ganho de calor, se for o contrário. Mas eu tenho bons materiais aí que são bons isolantes, como, por exemplo, o isopor, o plástico, a madeira, a lã, né, os pelos dos animais, tá bom? Então eles são bons isolantes térmicos. Quer dizer que se eu colocar aqui, por exemplo, dentro do meu isopor, aqui um pouquinho de comida quente, aquele calor vai se manter ali dentro, não vai conseguir trocar calor com o ambiente externo, com fora da caixa. E o contrário também, se eu colocar gelo ali dentro para gelar minha bebida, meu refrigerante, né, sei lá, o meu suco, o calor de fora não vai conseguir esquentar lá dentro. Lembrando que é sempre do mais quente para o menos quente, né? Não é o frio que vai sair do isopor, na verdade é o calor que vai tentar entrar aqui, né? De certa forma. Então, eu posso usar esses isolantes para manter a temperatura ali dentro. Provavelmente você já viu no churrasco, né? Você vai lá comer uma carninha, o pessoal abre a caixa de isopor, você vê que tem um papel alumínio lá dentro, né? Você pergunta, o que é esse papel alumínio aí, né? É um dos tipos que a gente usa também para impedir a troca de calor. Então, na verdade, eu vou tentar impedir os 3 tipos de troca de calor que você aprendeu. A condução, a convecção e a radiação. O papel alumínio ou espelhos, por exemplo, impedem a troca por irradiação. Ele rebate a radiação, né? A radiação é como se fosse uma luz que eu não enxergo. E aí ele rebate essa luz. Por isso que dentro da tua garrafa térmica tem uma superfície espelhada e dentro da caixa de isopor eu vou manter o calor lá dentro se eu colocar aquela parte que brilha mais do papel para dentro da caixa, né? Virada para o alimento. A tampa serve para o ar quente que está lá dentro não subir e sair da caixa, porque senão vai acontecer aquela convecção. O ar quente vai embora e o ar frio entra dentro da caixa, tá bom? E no fim, o isopor ele não vai deixar com que ocorra ali a condução. Por quê? Porque o isopor tem um pouco de isolamento ali dentro dele, né? Ele é feito de pequenas bolinhas de ar ali dentro e faz com que demore muito tempo para passar aquela vibração. A mesma coisa é uma garrafa térmica, tá? Ela tem uma tampa, assim como a caixa. Ela tem as paredes espelhadas, como a gente falou, e também tem um espaço entre a garrafa que tem lá dentro e o plástico que você pega em volta. Tem um vácuo ali, para não ocorrer a condução, tá bom? Então são exemplos aí de isolantes térmicos. Eu trouxe aqui uma listinha de bons condutores. Você vai ver que a maioria aí, ó, são de metal, como por exemplo alumínio, ferro, aço, cobre, prata, latão, silício, tá bom? E o corpo humano também é um bom condutor de calor, tá? Ele não é um péssimo condutor de calor. E também de eletricidade, tá? Todos esses são bons condutores de eletricidade. Inclusive, se você põe o dedinho lá na tomada, né? Você toma um choque. E os isolantes, pessoal? Os isolantes, a gente já falou de alguns, né? Como, por exemplo, o plástico, a madeira, o isopor, o vidro, a lã, a cerâmica, o papelão e pena ou pelugem, por exemplo. Então, ao invés de você usar uma colher de metal, por exemplo, se você usar uma colher de silicone ou de plástico ou de madeira, ela vai demorar mais tempo, para esquentar do que uma colher de alumínio. Então, naquela situação que a gente falou no comecinho da aula, tá bom? Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir até aqui. Espero que você consiga lá fazer, então, as questões do seu material. Se não conseguir, entre em contato com o seu professor, tá bom? É isso aí, valeu e tchau!